você somos de Deus duas vezes. Porque primeiro Ele te formou. Você não entendeu? Você estava da glória a Deus. Eu estou dizendo, primeiro Ele te formou. E depois de ter te formado, Ele te comprou. Porque o texto diz: sei que foi pago um alto preço para que eu pudesse ser um com o Pai e o Pai um conosco. Fala para o irmão que está do seu lado. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora escuta. Vamos voltar aqui para a honra. Amados, a honra a Deus é colocar Deus em primeiro de tudo nesta vida, seja do que está na terra e seja do que está no céu. Primeira honra é honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu e você precisamos entender que nós temos que honrar a Deus com aquilo que somos, com aquilo que temos, porque tudo que somos, tudo que temos, segundo o Escritor, vem do Pai das luzes. Agora, escuta. Da mesma forma que nós honramos a Deus, nós temos que honrar o nosso próximo. Como é que nós podemos dizer que amamos o próximo? Ou melhor, o que é que nós dizemos que amamos a Deus? Amamos sim, amamos a Deus. Dizemos que amamos o próximo, amamos sim, amamos de palavra. E aí ele pergunta: como podeis dizer que amai a Deus que não vê, se você não ama o próximo que está próximo de você? Mas eu venho hoje à noite aqui porque temos tido grandes cultos, cultos de avivamento, culto do poder, culto da porta aberta, culto da celebração, culto de primícias. Mas Deus colocou no meu coração de falar aos domingos para esta igreja. Uma vez que a igreja não vem no estudo da quarta-feira, eu estou trazendo os estudos da quarta para o domingo. E uma coisa que Deus falou no meu coração é que nós iremos ver, vai retornar a honra de um para com o outro nesta congregação. Agora, entenda, quando eu digo que eu amo a Deus, a maior manifestação, pastora Gleides, de manifestação de honra a Deus, é quando eu honro o irmão que está próximo de mim. Entenda uma coisa? A Bíblia diz: qualquer um que dá um copo de água a um pequenino meu estará dando água a mim. Qualquer um que fizer agrado a um dos meus estará fazendo a mim. E aí não há sequência. É honrar e ponto final. Diga para o irmão que está do seu lado assim: você está disposto a aprender o que é honrar nesta noite? Não, pergunta aí para mais alguém, pergunta para mais alguém, você que está frio, enfim, mas pergunta para alguém assim: você está disposto, está disposta a aprender o que é honrar nesta noite? Primeiro, antes de eu falar o que é honrar, deixa eu lhe falar o que é desonra. Primeiro eu tenho que entender que a desonra é o oposto da honra. Eu disse que desonra é... Vamos lá, bem bonito? Desonra é... Podemos, pelo que falamos e a maneira que tratamos uma pessoa, demonstrar para ela se nós estamos honrando-a ou se nós estamos desprezando-a, se nós estamos desonrando-a. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, nós podemos demonstrar à pessoa se ela está sendo honrada ou se ela está sendo desonrada. Então, uma coisa: a palavra desonra nos dias de Jesus significava neblina ou vapor. Eu disse que a palavra desonra nos dias de Jesus significava neblina ou vapor.
Aliás, eu tenho crido, tenho entendido que é o próprio Deus que está colocando isso no meu coração, este tipo de palavra, porque Deus está trabalhando no caráter desta igreja. Deus está fazendo com que crentes, há muitos anos, que já são há muitos anos, venham de fato se converter a Jesus. Eu falei isso no domingo passado, e eu falo com base bíblica. Havia um senhor, Nicodemos, que era o homem da lei, era o homem da Bíblia, era o homem da Torá, era o homem do Talmud, era o homem dos oráculos santos, mas entretanto ele procurou Jesus, e a mensagem evangelística de Jesus para ele foi: você precisa nascer de novo. Eu estou entendendo que há crentes que estão precisando nascer de novo. Eu estou compreendendo que há muitos que andam dentro da igreja, com a carteira da igreja, com a farda, com a indumentária, mas que não são. E é por isso que Deus está me trazendo aqui com essas palavras de confrontamento. Deus está confrontando pessoas, e eu quero crer que pessoas aqui, ainda que há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos, andam dentro da igreja, mas elas vão se converter de fato. Eu não tenho dificuldade de pregar uma mensagem como essa, porque pregar a mensagem de que a porta vai abrir, pregar a mensagem de que o inimigo vai ser vencido, vai ser pisado, é fácil. Mas pregar uma mensagem que converta o teu coração depois que você se acha ser crente, não é fácil. E tem muita gente se achando, tem muita gente levantando a mão, tem muita gente dando glória, tem muita gente dizendo aleluia, mas que na verdade tinha que levantar a mão dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, porque o evangelho que eu estou vivendo, o Cristo que eu estou pregando, as pessoas que estão à minha volta estão tomando nojo desse evangelho, estão tomando nojo desse Cristo por causa do meu testemunho. E hoje à noite eu vim aqui falar de honra, porque o primeiro princípio é honrar ao seu semelhante como a ti mesmo. Êxodo capítulo 20, mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto para você: quem é o teu próximo? Pensa aí. Nós estamos numa noite de estudo na família. É o culto da família. Eu falei para a pastora, antes de subir: pastora, ore por mim, que eu não vou pregar. Vou dar um estudo hoje na igreja. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você precisa honrar? Ou quem é a pessoa que você está desonrando? Até o término deste culto, Deus vai falar contigo. Pode falar amém? Agora veja bem, eu quero falar de 3 honras que nós como igreja e como povo de Deus precisamos restaurar. Eu vou falar de 3. Poderia falar de 4, de 10, de 20, porque esse tema, esse assunto é vasto, mas eu vou falar apenas de 3. Primeiro, a honra da família. Eu quero falar primeiro da honra da família. Uma pesquisa foi feita com famílias nos Estados Unidos e perguntaram às pessoas quais são os 10 atos mais desonrosos no lar. Quais são os 10 atos mais desonrosos no lar? Aqui está o resultado. Primeiro, ignorar ou não considerar as opiniões, os conselhos e as crenças de outras pessoas. Envolver-se na televisão ou no jornal enquanto a outra pessoa tenta se comunicar conosco. Enquanto eu vou lendo, enquanto eu vou falando, enquanto eu vou citando, vê se você se encaixa em alguma dessas opiniões.